Como evitar o bullying no ambiente escolar, nós vamos receber aqui a Fernanda Spengler, que é psicóloga infantil. A Fernanda já está conosco, né? Boa tarde, Fê. Obrigada por ter aceito o convite e por conversar um pouco com a gente sobre esse assunto tão sério, né, e tão grave nas nossas escolas. O bullying realmente é muito frequente? Sim, nos dias de hoje a gente fala que é um nome novo para um velho conhecido, mas ele tem se expandido muito, até pela facilidade das redes sociais e esse crescimento generalizado que as crianças têm acesso à tecnologia, eles acaba se espalhando com muito mais facilidade e frequência. Então hoje é muito mais comum a gente encontrar no dia a dia das escolas e de grupos, né? Bom, que ele acontece, então, a gente já sabe, né? E agora, como o pai deve trabalhar isso em casa, né? O que ele deve falar para as crianças que vão para a escola, né? Com relação... A gente sabe que tem crianças diferentes, né? Às vezes uma criança que usa um óculos, uma criança um pouco acima do peso. O que os pais devem fazer com as crianças para que elas não debochem dessa situação? Bom, o exemplo é sempre a melhor forma de ensinar. Então, em alguns momentos a gente acaba esquecendo e no nosso dia a dia usando algumas palavras que acabam dificultando o relacionamento e magoando algumas pessoas, sem que nós percebamos isso, né? Então, os pais têm que se policiar nesse sentido e dar o exemplo que esse é o ponto de partida. E o diálogo é sempre o melhor remédio. Então, sentar com os filhos e poder conversar, ter esse momento em família, tanto com palavras como com atitude, é o que vai resultar num relacionamento mais ajustado na escola. Agora vamos falar do outro lado, né? Da criança que recebeu o bullying. O que o pai deve fazer com essa criança, com esse adolescente? Bom, em primeiro lugar, para a gente conseguir identificar isso, os pais têm que estar muito atentos, porque nem sempre a criança vai falar, né? Eles têm medo ou eles têm vergonha, enfim. Então, os pais precisam estar um passo à frente para poder identificar quando isso está acontecendo. E, em primeiro lugar, dar o apoio emocional que essa criança precisa. E explicar para ela que eles estão lá prontos para receber a dificuldade emocional dela, né? Então, nos dois casos, a conversa ainda é a melhor solução. Exatamente. Além disso, a gente precisa ficar atento que uma criança que sofre o bullying, na maioria das vezes, ela já tem algumas características pessoais de baixa autoestima, dificuldade em autoconfiança, até autonomia. Então, esses aspectos dá para trabalhar em casa, né? Desenvolvendo e cultivando com a criança esse tipo de habilidade para que quando ela chegue na escola e receba alguma atitude referente a bullying, ela está mais preparada e mais estruturada para responder a isso. E quando um profissional médico deve ser procurado? Bom, o bullying, ele tem dois aspectos, que é o físico e o emocional, né? No aspecto emocional, um psicólogo pode ajudar a trabalhar essas habilidades que eu te falei antes, de autoestima, autoconfiança, e aí é importante que os pais percebam quando isso está afetando o cotidiano da criança. Ela começa a querer não ir mais para a escola, não frequentar mais festinhas de aniversário, algumas atividades sociais, e acaba se excluindo, e aí é hora sim de repente procurar uma ajuda extra para trabalhar essas questões, né? Muito obrigada pelas dicas, né? Eu acho que todos os pais ficaram atentos e vão ficar atentos também a esses sinais, vão conversar com os filhos em casa. Mas